caráter as crianças quando nascem, que sejam respeitosas, que sejam obedientes. Temos que divulgar as virtudes da religião. A nossa é a paciência, a nossa é a sabedoria, a nossa é a alegria. Cada uma tem as suas, mas não podemos centrar as virtudes, como eu escuto dizer, bondade cristã. Não, bondade humana. Não pode ser bondade cigana, bondade islâmica, bondade Hare Krishna. Não, é bondade humana. Nós falamos de nós, mas compreendemos e enxergamos no outro a mesma virtude. Isso é realmente lutar contra o preconceito. Nós, tradicionalistas, mudamos a nomenclatura. Acabou-se mãe de santo, eu tenho um filho, ele é muito bonzinho, mas não é santo. Então, acabou-se mãe de santo, eu sou sacerdotisa. Acabou-se terreiro. Sabe por quê? Terreiro pegou uma conotação pejorativa. É templo. Por que terreiro? Terreiro é lugar de você guardar o carro velho, não é? Lá é o terreiro, secou café. Barracão. Não, é templo. Barracão você guarda tranqueira, coisa usada. Essa nomenclatura nos foi imposta na época da colonização. E imposta por quê? Sabe como viemos? Amarrados, escravos, negros. Então, é uma religião de quinta classe. Saímos da senzala? Saímos. Onde estamos? Na favela. Então, somos sempre enxergados de uma forma abaixo, inferior. Então, vamos mudar. Eu sou uma iá, uma sacerdotisa. Desculpem, não sou mãe de santo. E sugiro a todos que sejam na minha religião que também não sejam mães de santo. Porque do momento que eu me digo sacerdotisa, eu entro ali no mesmo âmbito de um cardeal arcebispo, de um sheik, de qualquer outro religioso, de um monge, de um ministro, de um pastor. Mudando dessa maneira, para melhor, nós podemos impor respeito, exigir respeito, desde que nos façamos respeitar. Não se miscuir na religião do vizinho, nem da vida do vizinho, não absorver a religião do vizinho trazendo para a nossa casa e antropofagicamente incluindo na nossa. Acho belíssima a religião do Virgílio. Nem por isso vou fazer adivinhação da maneira como ele faz. Amo a religião Hare Krishna. Gosto da alegria deles. Nem por isso vou usar a minha cabeça da maneira como eles usam. Isso é a religião dele. Eu amar, eu respeitar, eu divulgar, é um ato bom da minha parte. Agora, eu tirar parte da religião dele, achar bonita a Igreja Católica, me vestir de freira e distribuir hóstia numa cerimônia de orixá, desculpem, isso já gera o ponto da palhaçada. Então, o que nós temos que fazer? Não ser antropófagos quanto à religião do vizinho. Amar, e ela lá, eu aqui. Podemos amar profundamente, respeitar profundamente, respeitando a diversidade. Isso daí é essencial com relação a eliminar o preconceito. Nós enfatizamos a tradição oral, porque somos ágrafos. E por que somos ágrafos e mantemos a tradição oral? Hoje em dia, já existe uma escrita iorubá. Há cerca de 200 anos, 2 séculos, o iorubá está normatizado enquanto idioma. Mas nós somos os guardiães da palavra de orixá e ancestral. Somos ágrafos, nos mantemos ágrafos, e é essencial para nós o uso da palavra. É essencial que o mestre ensine seu discípulo falando para ele e não divulgando pela internet. E por causa disso, nós temos que supervisionar a literatura, temos que respeitar e temos que, eventualmente, denunciar os maus textos escritos sobre nossa religião. Haja vista essa quantidade de revistinhas de jornais que tem na banca de jornal. Todos querem tirar sua casquinha da fama que o orixá está tendo hoje em dia. Então, em primeiro lugar, vão aprender para depois falar direito. E não sair falando que não deve e fazendo com que a cabeça das pessoas fique confusa. Isso não acontece só com a nossa tradição oral. Acontece com a religião de muita gente, que é escrita, e de muitos outros, que é oral. O nosso sagrado é importante. Ele é importante para nós e devemos mostrar aos outros como ele é importante também para o mundo. Talvez nossa religião seja a mais antiga praticada hoje no mundo. No nosso equinócio de outono, dia 21 de março, faremos 10.050 anos. Quem quiser depois me pede uma explicação à parte por que chegamos a esse número. Nós temos que esclarecer o povo, uma vez que há uma lei quanto ao ensino religioso. Somos contra, absolutamente contra. Religião se aprende em casa, religião se aprende com o mestre, com o pai, com o sacerdote. Mas, se houver ensino religioso,
queremos ser incluídos em igualdade de condições. Sugerimos que os professores que não têm competência no Brasil inteiro, salvo raras exceções, para ensinar ensino religioso, voltem à universidade, sejam recapacitados em filosofia religiosa e ensinem filosofia de religião, e não ensino religioso. Nós temos pouco, muito pouco, a dizer às crianças de todo o Brasil, a não ser comportem-se bem, obedeçam os mais velhos e amem a Deus sob qualquer forma que Ele se mostre para vocês. Nós temos que exigir a inclusão das nossas posições religiosas nas leis civis. Na iniciação, por exemplo, um jovem, uma criança, tem sua cabeça raspada, precisa mantê-la enrolada com um glelê, com um pano branco. Essa criança tem que sentar sob uma esteira no chão. E nas escolas isso é impedido. Então nós temos direitos, nós temos que impor esses direitos e ter nossos direitos respeitados. Isso daí tem que fazer parte das leis do Brasil, porque aqui, nessa cartilha, diversidade religiosa e direitos humanos, que depois falo sobre ela com vocês, isso daqui é pregado. É o governo que distribui. Então, se ele distribui, ele tem que manter, ele tem que endossar e ele tem que fazer realizar. A Constituição me dá esse direito de exigir do governo que me permita ter a minha religião, falar da minha religião sem aborrecer o vizinho e agir e viver a minha religião. É um direito meu, constitucional. Através do diálogo interreligioso, nós podemos vislumbrar uma futura cultura de paz. Podemos deslumbrar uma futura paz no mundo. Se todo sacerdote pregar a paz, se todo sacerdote agir com paz, se todo sacerdote viver em paz, não da boca para fora, poderemos ter, talvez para meus bisnetos, trinetos, um mundo razoavelmente em paz, razoavelmente. Nós temos que enfatizar essa cultura como? Reconhecendo no sacerdote amigo as belezas da minha religião. Deus tem muitas faces. Para aquele mostrou a face de Alá, para aquele de Jeová, para aquele de Krishna, para esse de Jesus, para aquele de outros nomes, outros inúmeros, para mim de Orixá. Para cada um uma face, para cada um nome. Todas são Ele. E é isso que nós temos que ver no sacerdote vizinho. E amar o reflexo de Deus que nós vemos no rosto dele. E divulgar isso, nós, enquanto sacerdotes, enquanto formadores de opinião, dentro dos templos dos quais somos responsáveis. Não basta eu, como líder religiosa, aceitar e acreditar isso. Eu tenho que ter a capacidade de convencer os devotos do templo. Assim como todo sacerdote tem que levar esse discurso e convencer os devotos da sua religião. Que religião o que é? O amor de Deus. Porque em todas as línguas, em todas as religiões, um dos nomes de Deus é paz. E é esse nome que nós temos que incentivar. O Deus deusa paz, e não o Deus deusa guerra. Nós temos o apoio da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, do Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o COMPAS, de inúmeras federações, institutos e confederações de Umbanda, Candomblé e religiões afro. Temos também, através dessa cartilha, o apoio de inúmeras instituições, da Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo, do Centro Nacional de Africanidade e Resistência, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, do Centro de Referência à Discriminação Religiosa, o CRDR, da Iniciativa das Religiões Unidas, a URI, do Movimento Interreligioso do Rio de Janeiro, o MIR, do Conselho Nacional do Ensino Religioso, o CONER. Além dessas, pedimos, juntem-se a nós. Por favor, preguem sim contra a discriminação religiosa, preguem sim contra o preconceito, preguem sim a favor do amor, da paz e não da tolerância religiosa. Eu não quero ser tolerada. Alguém aqui quer ser tolerado? Não, né? Nós queremos ser amados. Então preguem a favor do amor religioso, da compreensão religiosa, da boa convivência religiosa. É isso que nós temos que pregar. Os resultados, quais são? A bondade, a compreensão, a não resistência a ouvir o vizinho. Esse é o principal resultado. Como disse nosso bom amigo, 2 ouvidos, 1 boca. Temos que ouvir. Nós temos que prestar atenção na religião do vizinho. Se eu não ouvir o vizinho,
hora nenhuma eu vou saber o que ele está pregando. Numa situação como essa, é bom falar. Claro, o orgulho que tem dentro de mim me deixa muito satisfeita de estar falando para uma plateia tão seleta. Mas é bom ouvir. E a sacerdotisa que tem dentro de mim me põe com os orelhos abertíssimos para ouvir os sacerdotes aqui presentes e todos aqueles que ainda vão dar a sua opinião. Então vamos fazer daqui um grande fórum de falar sim, mas de ouvir principalmente. E depois de ouvir, de armazenar o que se ouviu dentro do coração e de sair por aí capacitados em cultura de paz. E de sair por aí falando como é bom viver em paz e como é bom saber que Orixá tem um recado para nós, que Deus manda um recado para nós. E esse recado é: vamos nos amar, vamos amar o vizinho, vamos amar o distante, vamos amar o mais distante ainda, vamos amar o igual, o inferior, o superior e, principalmente, vamos amar o inimigo, que ele seja próspero e feliz e que, pelo amor de Deus, nunca atravesse o nosso caminho. Axé, axé, axé. Agora, uma pequena pausa para os comerciais. A cartilha de diversidade religiosa e direitos humanos, nós agradecemos por ela ao Ministério das Relações Exteriores e à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. Ela é distribuída pelo governo, conversa com o nosso amigo Nildo e certamente ele indicará aonde nós poderemos obter exemplares. Dentro das religiões aqui presentes, nós temos um dito de Maomé: se eles se inclinam à paz, inclina-te tu também a ela e encomenda-te a Deus. Nós temos da LBV: somos humanidade, desde o princípio das eras, temos indissolúvel ligação neste mundo. Somos, portanto, muçulmanos, shintoístas, católicos, brahmanistas, budistas, protestantes, judeus, espíritas, esotéricos, agnósticos, umbandistas, ateus. Somos, por fim, seres humanos. Existem aqui trechos belíssimos de várias religiões. Nós temos aqui da encantaria cigana: cada ser humano possui o direito de escolher a sua própria maneira de servir o sagrado e deve fazê-lo sem perseguições e ou discriminações, com liberdade. Das religiões afro: prevenir a intolerância é assumir que nenhuma verdade é única, é reconhecer que o outro tem livre-arbítrio. Este reconhecimento pressupõe garantir-lhe o direito de pensar, de crer, de amar, de doar, de rezar, de ser gente religiosa, gente que exercita a missão sagrada de reconhecer no outro a imagem e semelhança de Deus, Olorum ou Javé. Pensamentos de todos nós, pensamentos que contemplam a quase totalidade das religiões representadas no Brasil, é um primeiro passo. Esperamos que dê frutos. Eu gostaria de pôr o microfone à disposição, como em seguida nós temos a palestra do Marcelo Pessoa Barbosa, da Seixonoye, e já estamos um pouco atrasados, porque começamos atrasados. Eu gostaria de pôr 15 minutos o microfone à disposição e pediria duas coisas: que fossem concisas as perguntas e as respostas, que a pessoa não discursasse ao microfone. Porque é desagradável, assim, com tão curto espaço, a pessoa incorporar no seu currículo, não é? E começar a falar de si. Então, pedimos que faça uma pequena pergunta a um único dos representantes da mesa. Obrigado. Bom dia. Era isso mesmo que eu ia fazer. Meu nome é Luiz Carlos e eu fiquei sensibilizado demais com o meu amigo Virgílio. E vou dizer por quê. Não é uma pergunta, eu vou lhe dar uma sugestão rápida. Você tem uma grande oportunidade hoje de levar os seus pleitos para as autoridades. Você tem um cigano na presidência da República. Eu tenho um grande orgulho de ser nordestino e me identifiquei totalmente com o seu povo, porque nós também fomos errantes, somos errantes. O nosso presidente saiu daqui por falta de condições, foi perseguido. E o nordestino tem esta característica.
Porque a religião, antes de tudo, é a cultura. Nós temos a nossa cultura. Vocês que são de fora, religiosos de fora, principalmente das grandes cidades, vejam como são tratados os nordestinos quando chegam lá. São pessoas pobres, com muitos filhos, geralmente preguiçosos, coisas que nós não somos. Nós erguemos praticamente esse país. Nós temos nossa cultura própria. Então eu me identifiquei muito quando você falou. Muito obrigado. Eu sou Tereza Jugman e eu gostaria de dizer a Sandra que eu tenho ouvido muito essa palavra aqui. Cada pessoa defendendo ou explicando ou trazendo as belezas da sua fé. Mas eu acho que ela nunca mais devia usar essa palavra orgulho, e sim dizer: eu tenho uma alegria de trazer para vocês a tradição umbandista, de ampliar essa cultura maravilhosa que ela traz, e difundir a paz, o amor, a verdade, a retidão e a não violência como os princípios fundamentais para o novo milênio, para a conquista da paz. Nunca mais diga: eu me orgulho, mas diga: eu tenho uma alegria de trazer isso, para conquistar mais os corações das pessoas. Monsairam. Obrigado, minha querida. Mas talvez você esteja com uma visão branca, ocidental, judaico-cristã da palavra orgulho. Para nós, orgulho é isso mesmo. Eu me orgulho, fico muito feliz, muito honrada, muito satisfeita e me ufano muito de dizer orgulho. Obrigada. O meu nome é Salete, sou dona de casa e não tenho o costume de falar em público. Então vou pedir um pouco de paciência. É o seguinte: ontem, eu acredito que muita gente que está aqui veio assistir a palestra O Grau e a Linhagem Sagrada, desdobramento do Código da Vinci. E eu saí angustiada ontem. Não estou aqui fazendo crítica a ninguém, né? A mesa fez de tudo para levar o debate no que o livro continha. Mas o que eu vi aqui hoje, que por casualidade eu nunca vi de manhã, a palestra foi sobre preconceito. E em casa eu não consegui dormir, porque eu vi um preconceito muito grande dentro do debate. Por quê? Esqueceram Jesus como aquela pessoa iluminada, a pessoa que cortou a humanidade entre o antes e o depois de Cristo. Uma pessoa, quando tem um poder desse, não deve ser debatido num público desse, questionando se ele transou ou não. Primeiro, transar dentro de acho que um templo desse é uma palavra muito forte. Está entendendo? Se o debate era sobre Madalena, se aconteceu amor entre Jesus e Madalena, então que dissesse: houve amor entre Jesus e Madalena. E se houve, foi permitido por Deus, porque Jesus foi um enviado de Deus para fazer o bem à humanidade, para pregar a luz, para dizer a gente: sois luz, sois Deus, faça brilhar a sua luz. Então o debate inconscientemente foi transferido unicamente, quanto mais o rapaz dizia, que era o livro, estava em debate a figura de Maria Madalena, outro preconceito, porque é Maria Madalena mulher e prostituta. Então tinha pessoas que queriam ouvir, talvez, que Jesus, além de transar, como foi dito aqui, transou com a prostituta. Está entendendo? E isso angustia Jesus. A história de Jesus é tão linda, né? Os ensinamentos de Jesus todas as religiões edificam para, de repente,
Desculpe, sei. querida, desculpe, mas acho que esse assunto não Mas é para o essa mesa. preconceito, minha Eu compreendo, mas Mas vamos o encerrar. preconceito. Desculpe, Não, vamos eu encerrar. Eu vou compreendo, encerrar, mas mas outras pessoas querem falar. Compreendemos Não, a sua pois posição. não, mas é isso que eu digo. Vocês estavam falando sobre preconceito. E o que aconteceu aqui foi um preconceito. Obrigado pela sua posição. Eu passo para você. O Sheik Abdul gostaria de dar uma palavra. Eu gostaria de pedir que se restringisse a mesa. Compreendo a posição da nossa amiga. Agora, vejam o seguinte. Talvez eu não assisti a mesa ontem. Talvez tenha extrapolado esse tipo de discussão. Mas, se para alguns Jesus é um Deus e uma divindade, para outros ele é um profeta, para outros ele foi um homem bom, um grande ser humano, depende. Por vezes a pessoa precisa, dentro do seu coração, tornar uma pessoa tão santa, que esquece que ela teve vida terrena. E se Maria Madalena, por uma igreja do porte da católica, foi considerada santa, é porque foi uma pessoa que fez coisas muito boas. Se ela foi prostituta, isso é uma coisa que passou. Ela foi santa, ela fez coisas muito boas. E muita gente deve a ela milagres, senão ela não seria santa. Bom, a irmã que falou sobre preconceito, não há dúvida nenhuma que grande parte da humanidade, sendo muçulmanos, cristãos ou de outras religiões, contempla uma figura de Jesus. Para nós, inclusive muçulmanos, nós acreditamos que ele foi um profeta, um mensageiro enviado para a humanidade, faz parte da nossa crença acreditar no exemplo que ele deu para a humanidade. Não admitimos nada que possa denigrir seu exemplo, né, e seu modelo moral, de ética, de comportamento, de compaixão e de amor. Então, peço também, os que falaram, os que estão falando aqui, também são seres humanos, têm as suas conclusões, têm as suas compreensões, que vocês também possam compreender esse lado um pouco, não leva tão ao lado de preconceito. Uma pessoa que está expondo a sua ideia possa ou não emitir um tipo de preconceito. É comum acontecer entre os seres humanos. É necessário falar de uma forma, como a Sandra falou, de uma forma concisa, apontando para aquele ponto. A própria organização do evento, se Deus quiser, ela vai tentar futuramente evitar esse tipo de acontecimento que vem acontecendo durante esses encontros. Muito obrigado. Eu também me identifiquei até certo ponto com o que a senhora falou, não estava presente, mas eu entendi, eu acho que nós entendemos. E eu tenho uma sugestão, todos os participantes aqui, eles estão abertos, né, para, não digo nós aqui somente, mas todos que vêm aqui falar, sempre tem um tempinho, se procurá-los assim no hotel, vai dar para conversar. E é um fato que é um tipo de perigo que a gente tem, abrir o microfone para qualquer um falar o que quiser. Eu penso assim, talvez seja uma maneira diferente de pensar, porque para mim nova consciência não é necessariamente algo bom. O novo nem sempre é uma coisa boa. Não é que todo mundo que quer apresentar uma novidade tenha assim a permissão de fazê-lo publicamente de uma forma que possa ferir a fé, ferir o sentimento de cada um. Então acho que eu penso que o que é novo nem sempre é bem-vindo e desejável. Então, talvez se a organização possa pensar um pouco nisso, tocando em esses pontos delicados, devem ser evitados aqui. Eu concordo com isso. Por isso eu me identifiquei e queria apoiá-la nesse ponto. Obrigada aos sacerdotes. O próximo, por favor. Meu nome é Charles, eu sou de Aracaju. Eu só queria fazer uma pontuação que foi colocado aqui por dois participantes da mesa, a questão que a Igreja Católica, por um determinado momento, não reconhecia que a mulher, o índio, o negro, tivesse alma. Então, eu acredito que o concílio que houve, que a Igreja reformulou esse pensamento, deve ser visto de uma forma positiva e não negativa, e não vista de hoje, de 2005, para 200, 300 anos atrás. A gente tem que ter uma análise histórica do momento. Por que a Igreja Católica, de um determinado momento da história, entendia assim, e não olhar de hoje como uma forma assim, de gracejo, olha só, até se entendia que a mulher não tinha alma. Quer dizer, eu acho que é uma forma equivocada e um pouco até preconceituosa de se analisar a história. Dizem, eu não conheço a Bíblia em profundidade, que São Paulo, num trecho da Bíblia, dizia para as pessoas que o acompanhavam,
que deveriam amar os seus escravos. São Paulo não dizia liberte os seus escravos, dizia ame os seus escravos. Então a gente tem que analisar isso dentro de um contexto histórico e não com um olhar de 2005 para 200, 300 anos atrás. Obrigado. Obrigado pela sua posição. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o Maharaj Chandramukha. Dentro da visão do movimento Hare Krishna, o que podemos fazer em termos práticos para ter uma visão equânime, como o senhor mencionou na sua palestra, e ao mesmo tempo evitarmos aquilo que pode nos prejudicar espiritualmente? Obrigado. Eu acho que durante a nossa conversa isso já foi respondido, né? Eu acho que todos os problemas, como eu mencionei, a nossa visão é que são materiais e todas as soluções são espirituais. E falava que o preconceito, como outras coisas, se deve à falta de conhecimento. Então, eu acho que esse encontro, eu pessoalmente, assistindo, por exemplo, o batizado da Yasandra, que ela fez no domingo, também pude conversar pessoalmente com muitas pessoas, com outro sheik, com ele ainda não tive oportunidade, mas a gente está aprendendo muito aqui, mais do que o público, que talvez ainda algumas pessoas não estejam ligados a um segmento. Nós que estamos ligados e trabalhamos em prol do nosso trabalho, temos pouco tempo para esse tipo de coisa. Não é tão comum para nós nos associarmos, né, entre nós. Então eu acho que o caminho está perfeito, o exemplo que é dado aqui é perfeito. Eu sempre fico me perguntando, por que só em Campina Grande, né? Por que eu não faço isso no Rio? Por que alguém não faz em São Paulo? Algo existe de especial nesse local, porque 14 anos, muita história pode ser contada, de alguma maneira é aqui. E parece que se fizer em outro lugar não vai ser tão gostoso, diríamos assim. Aqui é o lugar, né? Embora a gente deva também expandir isso. Mas, concluindo mesmo, porque acho que o tempo acabou, eu falei sobre essa diferença que eu vejo de religiosidade e espiritualidade. A religiosidade é aquela coisa superficial. Aí a Sandra falou, seja mesmo sacerdote, dê exemplo, fale aquilo que você faz. Então, qualquer seguidor de uma filosofia, de uma religião, se ele entrar, se ele mergulhar, lá embaixo a gente vai se encontrar, mas em cima, na superfície, a gente não vai se ver. Existem barreiras mesmo. Então, acho que todos nós temos que entrar, nos aprofundarmos. É como exemplo da beira do mar. Se você está na beira da praia, tem aquelas ondas, e você fica o tempo todo tendo que lutar contra elas. Ou você vai para a areia, ou então você nada profundo e fica tranquilo. E nós temos que entrar e nadar profundo, em qualquer religião que seja. Mesmo que seja uma visão ecumênica, ou até melhor que seja isso, mas a gente tem que entrar, porque nessa parte ainda superficial, como estamos falando, existe esse perigo do fanatismo. Você não pode entrar, se aprofundar em nenhuma religião e se manter fanático, né? O exemplo que eu dei, até respondendo aquele senhor que é de Aracaju, o exemplo que eu dei foi um exemplo positivo, inclusive almejando que se distribuam almas também para quem ainda não teve essa visão. E eu acho que, de qualquer maneira, se uma religião ela está representando Jesus, ela tem que utilizar a filosofia original do precursor, senão alguma coisa está errada. Eu não posso dizer aqui que eu sou um devoto de Krishna, mas eu me intoxico, ou que eu faço sexo, eu não posso. Se eu sou um devoto de Krishna, como ela disse, eu tenho que ser um devoto de Krishna. Então não pode ser que Cristo era cristão e depois de lá para cá são poucos cristãos. Não, todos têm que ser cristãos. Os cristãos têm que seguir as instruções dadas por ele. Ele era essa pessoa que amava todos. Ele amava todos. Então como vamos falar? Como você vai amar alguma coisa se você realmente tem preconceito, se não vê aquilo como algo divino também, que tem a presença dessa energia divina, como falamos a alma. Então eu acho que é importante também aceitar as críticas. Não falamos assim como querendo fazer nenhuma brincadeira, mas é importante a gente conhecer a história e ver que, até de uma forma otimista, que a gente está encaminhando para algo positivo e que está havendo essa compreensão maior, e nessa todos nós podemos participar, senão não. Da mesma forma que a igreja teve direito de uma época dizer que a mulher não tem alma, ela tem direito de dizer que um Hare Krishna não tem alma, que um cigano não tem alma, que, entende? Que uma sacerdotisa. Então não pode ser uma coisa relativa. Somos representantes de Deus, e se nós realmente formos representantes de Deus, que é um só, falaremos a mesma língua.
A mesma língua. No mundo espiritual, certamente não tem um templo Hare Krishna, uma igreja católica, uma sinagoga, só tem um templo, que é o templo de amor a Deus. É um templo só. E nós fazemos parte desse mesmo templo. Eu agradeço a todos que perguntaram e, devido ao avançado da hora, eu passaria a palavra a todos que compuseram a mesa para 1 minuto de considerações finais. Virgílio, por favor. Bom, a propósito de religião, gostaria de contar rapidinho uma das histórias, das lendas que os velhos ciganos contam para os seus filhos ou para as crianças. Há muito tempo, o povo cigano tinha uma igreja de pedra. E os sérvios tinham uma igreja de queijo. Um belo dia, o chefe dos sérvios chegou para o chefe cigano e propôs uma troca. Nós vamos dar a nossa igreja de queijo em troca